O Instituto de Radiologia, INRAD, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é um centro de excelência em pesquisa, diagnóstico e terapias por imagem. Durante o período da pandemia, sabíamos que ações eficientes e rápidas precisariam andar lado a lado em prol da vida. Logo que começaram os primeiros casos, pensamos em como poderíamos atuar e, com a colaboração de muitos parceiros, criamos a plataforma digital RadVid19, idealizada para coletar exames de raio-x e tomografia confirmados ou suspeitos de coronavírus. Usando inteligência artificial, a ferramenta ajudou e continua contribuindo com médicos e instituições de saúde de todo o país a otimizarem o diagnóstico e tratamento contra a Covid-19. Já foram mais de 26 mil acessos e cadastro, mais de 10 mil exames de imagem enviados por radiologistas de 12 estados brasileiros, com uma média de 70% de resultados positivos para o vírus. Também atuamos com um projeto junto aos profissionais da linha de frente. Por meio do InovaHC, testamos robôs em UTIs de pacientes com coronavírus, para reduzir a exposição de profissionais de limpeza na execução dessas tarefas e liberar os leitos com mais agilidade. Para a ação, foram feitas adaptações de sistema, das lixeiras das UTIs e dos sacos para facilitar o manuseio dos robôs. E caso ocorresse alguma intercorrência na execução das tarefas, os robôs eram direcionados via mouse 3D. Ainda na linha tecnológica, iremos atuar no monitoramento remoto. Por meio de parceria com a Cisco do Brasil, em breve teremos o programa Saúde Conectada. Trata-se da construção de novo conceito, focado na prevenção e no acompanhamento da jornada do paciente ao longo da sua vida, e na otimização do sistema de saúde e das operações hospitalares. O uso da tecnologia tem um papel essencial na redução e na efetividade dos gastos públicos com a saúde, além de forte impacto para a qualidade de vida dos brasileiros. A experiência do INCOR no enfrentamento da Covid-19 foi absolutamente singular e muito mais complexa e desafiadora do que a dos outros hospitais. Durante os primeiros meses da pandemia, o INCOR teve que assimilar processos hospitalares e de emergência de várias especialidades clínicas e cirúrgicas do Instituto Central, que foi isolado para ser um hospital de tratamento exclusivamente de pacientes acometidos de Covid-19 grave e gravíssimo. A quantidade e diversidade de patologias com necessidades diferenciadas demandou das equipes do INCOR um grande esforço de adaptação. Do dia para a noite, praticamente transformamos o INCOR em hospital geral, inclusive com atendimento de emergências, de acidentes, sem deixar de atender o dia a dia de cardiopneumologia. O INCOR também participou ativamente da linha de frente do Instituto Covid-19 do HC, com a participação direta de suas lideranças em pneumologia e cardiologia na coordenação da UTI Covid-19 do ICHC, incluindo a cardiológica. Essa atuação contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de protocolos de atendimento das complicações pulmonares e cardíacas em pacientes graves e gravíssimos com a doença, em sintonia com as melhores práticas do mundo. Outra inovação do INCOR durante a pandemia foi a criação da Tele-UTI INCOR, programa em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que utiliza ferramentas de telemedicina para treinar remotamente e assessorar profissionais atuantes em UTIs. Até agosto deste ano, o programa coordenado pelo professor Dr. Carlos Carvalho registrou 3.384 atendimentos a 505 pacientes em tratamento de Covid-19 internados nos hospitais da rede estadual de saúde. Agora já são 20 hospitais paulistas que participam dessa rede. O INCOR também está tendo um papel relevante na pesquisa da Covid-19. Seja no desenvolvimento de vacinas em seu laboratório de imunologia, chefiado pelo professor Jorge Calil, seja no desenvolvimento conjunto de respiradores
com a Poli-USP e capacetes de oxigenação, entre outros. Aqui, mais uma vez, a agilidade e profissionalismo do INCOR falou mais alto. Ainda em março, logo no início da pandemia, o INCOR montou a sua unidade de emergência em síndrome respiratória, para atendimento de casos de Covid-19 dentro de protocolo de segurança e melhores práticas no atendimento dessa síndrome bastante comum na Covid-19 agravada. Na retaguarda foram montadas também uma enfermaria e UTI para atendimento dos pacientes com Covid-19 que chegavam ao INCOR antes de suas transferências para o Instituto Covid-19 do HC. Numa situação de carência de insumos que havia no começo da pandemia, em março, a resposta do INCOR foi imediata e inovadora para garantir o EPI correto para cada tipo de procedimento realizado por seus funcionários nos pacientes. Em apenas uma semana, o Instituto criou a sua central de EPIs, com controle informatizado desse insumo para todos os funcionários, garantindo a sua segurança e a do paciente. Quando nós identificamos a importância e abrangência desta crise sanitária, era o momento de colocar todos os nossos esforços em campo. Era preciso construir de maneira absoluta a segurança para os pacientes que não estavam afetados para o Covid, mas preparar uma estrutura ímpar para aqueles que sofressem a doença e, sobrevivendo, precisassem dos cuidados de medicina física e reabilitação. E esse foi o foco. Dentro do HC, no conceito do HC, ninguém fica de fora. Era preciso construir de forma rápida e organizada equipes que se dividiram pelas unidades do HC para que pudessem oferecer o melhor da reabilitação aos pacientes internados que não estavam sofrendo com o Covid. Mas imediatamente aprendemos que era preciso também dar suporte aos pacientes dentro do ICHC nas unidades Covid. E para lá também deslocamos as nossas unidades. Em paralelo, iniciamos uma grande mudança na nossa estrutura, nos fluxos, nos protocolos, mas sobretudo do ponto de vista da ambiência. O afastamento social era uma realidade, é uma realidade que veio para ficar. Era preciso construir um modelo de atendimento que não perdesse a humanização, não perdesse a elegância, mas garantisse segurança. E foi isso que fizemos com a nossa equipe de engenharia e assim trabalhamos com as nossas equipes clínicas para garantir que o paciente chegasse em segurança. Então era preciso um passo à frente. Por isso estabelecemos um processo de teleatendimento, onde os pacientes eram identificados, os seus riscos avaliados e os pacientes eventualmente colocados em um processo de maior cuidado quando nós falamos do isolamento de contato. Tanto para os pacientes na internação, nas nossas unidades de internação, quanto para os pacientes dos nossos ambulatórios, a lógica era exatamente a mesma. O cuidado, a segurança em primeiro lugar. Sem perder de vista a necessidade do paciente, a funcionalidade que é o nosso grande alvo. Por isso, os nossos esforços, desde o período agudo, se revelaram um grande sucesso. Mas, apesar do grande sucesso, os pacientes saem das nossas unidades de internação absolutamente devastados. E é por isso que eles precisam encontrar e estão encontrando nas nossas unidades uma tecnologia altamente qualificada, com recursos humanos e recursos materiais absolutamente distintos de tudo que se conhece no mundo da reabilitação no cenário nacional, para atender e devolver ao paciente o melhor da sua condição funcional. Chegamos neste limite entendendo que é preciso continuar nos ocupando do isolamento de contato, nos ocupando do afastamento social, mas não perdendo de vista a necessidade de cada um dos pacientes. E esta tem sido a nossa lógica, como garantir o melhor tratamento, os protocolos mais atualizados, como podemos, inclusive, influir para que a nossa comunidade entenda a gravidade da situação sem perder de vista a sua própria necessidade.
Os pacientes devem continuar vindo, mas devem saber quais são as medidas de segurança para que eles possam ter um tratamento absolutamente qualificado. E assim estamos atravessando essa epidemia, com algumas vitórias, com algumas perdas, mas com a certeza de que o HC, o INREA, o Instituto de Medicina Física e Reabilitação, está no bom caminho. O ano de 2020 trouxe um grande desafio: mudar e reorganizar importantes estruturas para enfrentar a pandemia da Covid-19. Enquanto a população criava o hábito de usar máscaras com frequente higienização das mãos e manter o distanciamento social, nós, do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital das Clínicas, também trabalhávamos arduamente de forma estratégica em prol da continuidade da assistência, do ensino e da produção científica. Na linha de pesquisa foi criado o Grupo Científico Covid-19 do Departamento de Pediatria. Liderado pelo professor Dr. Clóvis Arthur Almeida da Silva, o grupo centraliza todas as atividades científicas, coordena projetos e elabora pesquisas, publicações e artigos científicos. Na linha do ensino, todas as aulas de graduação e pós-graduação passaram a ser ministradas online. Vale destacar, inclusive, que a reunião clínica, antes presencial, transformou-se em virtual, alcançando audiência extramuros do Instituto. Já a assistência passou por algumas transformações. Em busca de preservar todo o controle de biossegurança dentro de um ambiente hospitalar, foram criados alguns serviços de teleatendimento. Liderado pela equipe de socorristas do pronto-socorro, o serviço de telemedicina esclarece os familiares de nossos pacientes quanto aos sintomas respiratórios e ao novo coronavírus. Temos também o serviço de teleorientação, onde as diferentes especialidades pediátricas que prestam atendimento ambulatorial oferecem orientações via telefone aos familiares dos nossos pacientes, tirando dúvidas sobre a doença de base. Esse foi um excelente recurso para evitar vindas desnecessárias ao Instituto, diminuindo assim a circulação de pessoas e o perigo de contágio em ambiente hospitalar. Sob a supervisão da subcomissão hospitalar e pelo Departamento de Infectologia do ICR, foi também criado outro atendimento telefônico para acompanhamento clínico de todos os casos Covid positivos, que não foram internados e orientar-os sobre os cuidados e realização das consultas e exames. Foram organizados locais especiais para atendimento de casos suspeitos ou positivos no pronto-socorro e no ambulatório. Durante o momento mais agudo de atendimento, os casos com necessidade de internação são encaminhados ao Instituto Central. Agora, com maior estabilidade da pandemia em nossa cidade, esses pacientes ficam em leitos isolados em nosso instituto. Sob nossa supervisão, foi reorganizado o Centro Neonatal do Instituto Central para também acolher crianças nascidas de mães com Covid positivo. E todo o berçário original foi transferido para o Hospital Universitário. Equipamentos e equipes de pediatria e de enfermagem foram enviados ao Instituto Central para atendimento aos pacientes pediátricos positivos para o Covid-19, dentro do Centro Neonatal, da UTI e da Enfermaria Pediátrica do Instituto. Salas de aula do Instituto da Criança foram transformadas em copas e vestiários e apoiamos também o Centro de Atendimento aos colaboradores do complexo. Foi criado também um comitê interno, formado por colaboradores das áreas assistencial e administrativa, com realização de reuniões diárias para criação e atualização de medidas de contenção, bem como a criação de uma diretriz clínica pediátrica institucional. Por fim, algo que particularmente me orgulha, até por ser eu o chefe do serviço,
Mesmo com todos os limites impostos pela pandemia, o Instituto realizou 30 transplantes hepáticos pediátricos no primeiro semestre de 2020, uma média de 4 procedimentos ao mês. Esse feito pode ser creditado e deve ser creditado à estrutura e ao domínio técnico de toda a nossa equipe com relação à técnica do transplante intervivos, uma vez que, por conta da pandemia, houve uma conhecida queda de 33% da doação de órgãos por meio de doação de cadáveres. Apesar de citar muitas realizações, outras tantas ações não foram comentadas neste breve depoimento. Mas, nestes segundos finais, preciso ressaltar que todo o aprendizado, toda a reorganização e, por que não, toda a nova forma de fazer pediatria só pode ser alcançada por meio de muita dedicação de uma grande e múltipla equipe. A toda a família ICR, o meu agradecimento. O enfrentamento da pandemia de Covid-19 foi, indubitavelmente, o maior desafio enfrentado pelo Hospital das Clínicas em seus mais de 76 anos de história. Ciente de nossa missão, o Instituto Central do HC, berço da nossa instituição, prontamente respondeu ao chamado do Governo do Estado de São Paulo e de sua Secretaria de Estado da Saúde para dar a rápida resposta de enfrentamento que se fazia necessária. No modelo de hierarquização da prestação de serviços previsto pelo Sistema Único de Saúde, coube ao nosso Instituto prestar assistência aos pacientes moderadamente graves e graves com Covid-19. Um mês antes da descrição do primeiro caso da doença no Brasil, o HC mobilizou seu Comitê de Enfrentamento de Crise já em fevereiro deste ano. Usando uma metodologia reconhecida internacionalmente e previamente adotada na nossa instituição em outras situações de demanda excepcional por assistência à saúde, o comitê estruturou-se para dar conta das múltiplas tarefas exigidas na resposta a situações de desastre. A primeira decisão de impacto foi determinar a desocupação do prédio para que o Instituto Central se tornasse exclusivo para atendimento hospitalar à Covid-19, com transferência de 450 pacientes para outras unidades do Complexo HC e para o Hospital Universitário da USP. Em seguida, nos ocupamos de várias tarefas. Adaptamos ambientes físicos para poder ofertar 300 leitos em unidades de terapia intensiva e 500 leitos em enfermarias para pacientes com Covid. Contratamos e treinamos profissionais da saúde para garantir a execução de trabalho qualificado em condições de segurança, tanto para pacientes como para os próprios colaboradores. E buscamos parcerias com a sociedade para captar recursos extra-orçamentários que se faziam necessários. Passados quase 6 longos meses, podemos dizer que nossos resultados são extremamente gratificantes. Desde 30 de março, quando iniciamos a nossa operação, mais de 5.200 pacientes graves com Covid-19 foram internados no Instituto, a maioria dos quais já retornaram a seus lares e ao convívio de suas famílias. O desafio foi enorme, mas certamente bem-sucedido, graças ao compromisso e engajamento ativo de nossos milhares de colaboradores, profissionais de todo o Complexo HC e o Hospital Universitário da USP, que não pouparam esforços para tal. Agradecemos a todos vocês e também às nossas lideranças na Faculdade de Medicina e no Hospital das Clínicas que guiaram nossos caminhos nessa caminhada. Parabéns ao Hospital das Clínicas. Cientes do que se esperava de nós, soubemos dar a resposta que a população de São Paulo esperava. Venho a esta apresentação falar sobre o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e sua atuação dentro do Hospital das Clínicas,
dentro do Covid 2020. Começamos a trabalhar nesta questão ainda no mês de janeiro, junto com o hospital, num comitê especial lá do Instituto do Câncer, Comitê de Agravo à Saúde, para já pensar que atitudes tomaríamos frente a esta afecção. Tivemos como objetivo principal manter o tratamento oncológico, proteger os pacientes e as equipes de trabalho. Esse era o nosso objetivo. E assim fomos atuando. O mais importante de início foi receber doentes e atendê-los e diagnosticar a presença da afecção que é mais frequente nos doentes imunossuprimidos, como é o caso do ICESP, onde tem doentes em segmento de tratamento oncológico. Esses doentes, uma vez feito o diagnóstico, eram inicialmente transferidos para o Instituto Central. E, por outro lado, o Instituto do Câncer colaborou recebendo doentes do Instituto Central, quer na sua UTI e quer na área cirúrgica ou clínica, para liberar os leitos para o Covid no Instituto Central. Nós também, no início, enviamos equipes médicas, equipes de enfermagem, de colaboradores para o Instituto Central, de ventiladores, de outros instrumentos, outros métodos de avaliação de pacientes para auxiliar no Covid. Paralelamente, houve um ajustamento do atendimento dos pacientes no ICESP. O primeiro fato foi uma triagem na porta, que era feita através de uma entrevista clínica, medida da temperatura, criação de distanciamento na área de espera, isso foi muito importante, e houve uma modificação na agenda de atendimento, visando diminuir o número de pessoas que chegavam ao Instituto do Câncer. Essa modificação foi especialmente designada para aqueles pacientes que estão em segmento tardio do atendimento. E esta modificação permitiu então que nós pudéssemos ampliar o tratamento e ampliar o atendimento pelo sistema Alô Enfermeiro, que existe no ICESP desde sua fundação e que recebe ligações dos pacientes que estão em segmento. Com esta ampliação, nós podemos resolver muito essa situação e esse Alô Enfermeiro passou a funcionar 24 horas por dia. Além disso, houve uma restrição de visitas. Sempre que possível, nós solicitávamos que o doente não viesse acompanhado. E além disso, permitimos então, através do Alô Enfermeiro, criar o boletim médico à distância para os familiares e depois transferido esta situação e esse fato para um boletim virtual já no andamento do tratamento. Então isso permitiu uma melhora de coordenação dos trabalhos. Outro fato importante foi divisão de espaço específico para o atendimento Covid, iniciado principalmente no CAI. O CAI é uma espécie de pronto atendimento, é um centro de atendimento de intercorrências oncológicas dos nossos pacientes registrados. Criamos um fluxo específico para eles no CAI e também no hospital, com áreas exclusivas a eles designados. Outro fato importante foi a proteção dos pacientes internados e também dos colaboradores. E claro, aí tivemos toda a dedicação da instituição na compra do material de proteção, das EPIs, dos aventais, das máscaras adequadas e também uma difusão das informações através do desktop, de televisão, através de cartazes e informações outras por internet para facilitar que todos pudessem estar imbuídos da mesma forma de tratamento e proteção. Outro aspecto importante foi a criação de rotinas de treinamento de todas as equipes. E essas rotinas foram mudando com a evolução do vírus, com a evolução do tratamento do vírus e do conhecimento científico que foi se desenvolvendo. Como estamos agora, estamos nos preparando para conviver com o Covid, com todos os cuidados necessários. Hoje temos áreas específicas para eles e estamos imbuídos nesta nova operação. Quero deixar claro, ao finalizar, que entre os institutos
foi uma mega operação por eles realizada. Isso é algo histórico e foi possível porque o HC sempre prezou pela gestão aliada à ciência, inovação e tecnologia. Muito obrigado. Essa pandemia da Covid-19 afetou profundamente a saúde mental da população. E o Instituto de Psiquiatria, dentro do Hospital das Clínicas, tomou duas grandes iniciativas, dando a sua contribuição para a melhora do estado das coisas. A primeira iniciativa, com a diminuição do atendimento ambulatorial de rotina, nós instituímos um ambulatório de telepsiquiatria. O nosso instituto foi pioneiro no Brasil e um dos primeiros institutos no mundo que publicou trabalhos científicos sobre a eficácia e a equivalência do atendimento por teleconferência em pacientes psiquiátricos. O atendimento por telepsiquiatria é algo que veio para ficar e seguramente permite o acesso ao atendimento psiquiátrico em rincões do país que não tem, em um raio de quilômetros, um serviço psiquiátrico à disposição. Então, esta Covid serviu para impulsionar esse serviço e o que nós queremos é que esse serviço continue como sendo uma das formas de assistência que o Instituto de Psiquiatria dá à população, não somente de São Paulo, mas sem fronteiras. A segunda iniciativa, em uma estreita colaboração com o Instituto Central, foi a criação no Instituto Central de uma enfermaria de psiquiatria. Isso possibilitou que os nossos pacientes psiquiátricos com a Covid tivessem a assistência exemplar que o Instituto Central está oferecendo e, por outro lado, os nossos psiquiatras estão dando atendimento psiquiátrico aos pacientes da Covid e do ICHC. Essa colaboração é que faz toda a grandeza do Hospital das Clínicas, permitindo dar o melhor atendimento possível à população do nosso estado. Quando tudo isso começou, nós sabíamos que o profissional da saúde seria aquele que mais sofreria impacto da pandemia. Sendo o Complexo do Hospital das Clínicas definido como o quartel-general do combate ao coronavírus, a liderança da nossa instituição entendeu que algo precisava ser feito para que os nossos funcionários se sentissem protegidos diante dessa ameaça. Então, os serviços de saúde mental da instituição, a divisão de humanização do HC, a divisão de psicologia do ICHC, o departamento de fono fisio-TO, particularmente de terapia ocupacional, o Centro de Apoio ao Colaborador e o Departamento do Instituto de Psiquiatria se uniram em torno de um programa que tinha várias modalidades, um programa que nós chamamos Com Você 19, o EPI de saúde mental do profissional de saúde durante a pandemia do coronavírus. Esse programa, então, continha um componente preventivo e um componente assistencial. O componente preventivo envolvia um programa chamado Primeiros Cuidados Psicológicos, que visava capacitar profissionais líderes de diversos setores do hospital para acolherem, oferecer uma escuta qualificada e darem suporte aos seus colegas e, quando necessário, encaminharem, então, para um serviço assistencial que nós construímos, que era uma hotline, onde 2 linhas telefônicas funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, e o colaborador encontrava do lado de cada linha um residente, fazia uma triagem e encaminhava esses funcionários para atendimento psicoterápico ou psiquiátrico. Nós também criamos um aplicativo. Esse aplicativo, chamado Com Você, procurava fazer uma pequena triagem bem rápida a partir de escalas que o colaborador preenchia e, em seguida, eram oferecidos vídeos educativos de promoção de saúde e para aqueles que atingiam uma linha de corte acima de um valor relevante, nós então oferecíamos a nossa hotline para que ele procurasse ajuda. Esse período de grande sofrimento e grande preocupação foi também um período de grande oportunidade. E nos últimos 10 anos eu tenho estado à frente, seja como vice-chefe, seja como chefe do Departamento de Psiquiatria, eu nunca experimentei um momento em que as pessoas estavam tão disponíveis. Parecia que tudo era possível, dada a disponibilidade dos nossos recursos humanos. Serviços que outrora trabalharam de forma independente
nesse momento deixaram de lado as suas questões ideológicas ou questões pessoais para se unirem em torno de objetivos comuns. Isso facilitou muito a implementação desse programa. Quando faltavam recursos financeiros, nós também encontramos apoio de vários setores da sociedade, e assim foi para a construção de uma sala de teleconsulta, o Sr. Paulo Galvão, assim foi para a construção do nosso aplicativo Com Você, o Instituto BEI, ligado ao Grupo Moreira Salles. Essa atitude de solidariedade e proatividade em torno de objetivos maiores, como disse o professor Yoshiko Kai, acredito que seja o maior legado dessa experiência e pode nos ajudar a encontrar os rumos para a nossa instituição daqui para frente. Bem, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia foi fundado há mais de 60 anos atrás em função de uma pandemia. Naquela ocasião, São Paulo sofria muito com a poliomielite e ele foi fundado para ser um hospital de tratamento da poliomielite inicialmente. Depois, como as suas sequelas atingiam muito mais o sistema locomotor, ele então passou a ser um hospital de ortopedia na sua evolução. Desde o início da sua construção, ele foi algo completamente inovador. Foi o primeiro hospital específico dessa área na América Latina, um dos primeiros do mundo, e em termos de tamanho, dimensões e coisas, ainda se mantém entre os mais importantes institutos de ortopedia que nós temos no mundo. Nosso instituto, durante a pandemia, ele foi eleito para ser o depositário de pacientes que viriam do Instituto Central para as clínicas não Covid, e nós fomos considerados como não Covid. Recebemos então mais de 100 pacientes em várias internações, que totalizaram mais de 350 internações, de várias clínicas, clínica médica, imunologia, MI, cirurgia plástica, reumatologia, geriatria, diversas clínicas enviaram seus pacientes. Boa parte deles vieram para o nosso instituto com os recursos humanos também. Toda essa operação, extremamente complicada, extremamente complexa, foi muito bem realizada pela competência do grupo que fez isso no Hospital das Clínicas e pela nossa competência, pela recepção da nossa enfermagem, do nosso corpo clínico em relação a esses novos pacientes, que são pacientes estranhos para nós, sem problema ortopédico. Os nossos residentes, em número de 52, deram uma participação muito grande com a estrutura da UTI que atendeu o Covid. Todos os nossos residentes participaram e participam ainda com plantões na área específica de terapia intensiva. Todos jovens médicos, ainda com a sua formação basicamente em dia, participaram desse atendimento que foi um grande diferencial. De tal maneira que o Instituto participou recebendo pacientes e fornecendo uma mão de obra muito qualificada, o que nós temos de melhor, que são os nossos residentes, que representam o nosso futuro para o atendimento dos pacientes. Com a evolução da doença, ela ainda está em evolução, né? Mas vamos dizer assim, com o controle parcial dela, nós estamos agora no momento devolvendo parcialmente os pacientes para o Instituto Central e reinstalando o atendimento aos doentes ortopédicos. Esse novo atendimento nós estamos chamando inicialmente pacientes com cirurgias de pequeno e médio porte e depois vamos passar a chamar as cirurgias de porte maior. Abrimos agora o atendimento aos pacientes ambulatoriais, encaminhados com alguma coordenação ainda, porque nós não podemos receber o número total de pacientes. Estamos evoluindo muito na telemedicina para verificar se evitamos, neste momento e historicamente para sempre, a vinda de pacientes de forma desnecessária ao hospital, para evitar a lotação e para evitar, no momento atual, uma chance maior de contaminação. O Instituto de Ortopedia e Traumatologia segue a sua história com 67 anos de evolução, agora voltando às suas origens,
atendendo os pacientes ortopédicos e traumatológicos. Nós tivemos uma mudança de perfil nos doentes traumatológicos, diminuiu muito os traumas, mas aumentou muito os traumas de moto, que são traumas gravíssimos e que aumentaram em função dessas entregas e desses novos profissionais da área que se acidentaram de uma forma importante. Isso aumentou muito o nosso movimento de traumatologia e em pacientes graves. Mas esse é o nosso momento e nós estamos vivendo com a competência que vivemos esses últimos 67 anos.